A paz do Senhor Jesus, eu sou a doutora Mariana Mendes. Hoje, 25 de agosto de 2024, domingo, estamos começando a última semana do mês de agosto. Como os meses estão passando cada vez mais rápido, parece mesmo que os dias estão sendo abreviados, pois nós nem vemos o mês passar. Como é maravilhoso chegar no fim do mês sabendo que estamos firmes na presença do Senhor, meditando na palavra dele a todo momento. Se você ainda não é inscrito no meu canal, por favor, inscreva-se e se puder compartilhar os meus vídeos com quem precisa ouvir essa palavra, compartilhe. A palavra do Senhor hoje está no livro de Gênesis 8:22, que diz assim: Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. Há um murmúrio que invade a mídia, que invade a sociedade e as nações, onde várias coisas podem destruir o mundo. Meteoros podem destruir o mundo, aquecimento global, e cada vez mais determinado, bomba atômica, determinadas pessoas. Mas saiba que o mundo está no controle do Senhor. Todo o universo está no controle do Senhor. É o Senhor que cria, é o Senhor que destrói. É o Senhor que sabe o número de dias que ainda resta para a terra, o tempo, como que será os futuros acontecimentos. É o Senhor que determina. Não é o homem com a sua corruptibilidade, com os seus erros, com as suas escolhas erradas que destruirá o mundo. O Senhor, ele reina. O Senhor, ele é soberano. E cabe a cada um de nós estarmos alinhados com ele, cumprindo com os seus mandamentos, obedecendo, colocando em prática os seus ensinamentos, temendo a ele e sempre nos considerando pequenos. Pequenos perante o poder, a soberania e a glória do Senhor. Como há homens soberbos? Quando nós vemos essas pessoas que têm um determinado poder aqui na terra, que têm autoridade, seja uma autoridade intelectual, uma autoridade financeira, uma autoridade executiva de governança, eles são soberbos e eles acham que o mundo está no controle deles. Mas nós temos que saber que a soberba, ela precede a ruína. E esses homens nada mais são do que nada perante ao que o Senhor é. Nós não temos que temer essas pessoas. Nós não temos que temer o que a mídia diz que está acontecendo. Nós temos sim que ter responsabilidade com o mundo. Responsabilidade com os nossos atos, com as nossas escolhas. Mas nós não temos que nos sentir menores ao ponto que estamos sob controle de seres humanos, de outro homem. Mas nós temos que temer ao Senhor, pois o Senhor, ele reina. O Senhor, ele é soberano. E por mais que o momento que nós estamos vivendo seja difícil, nós precisamos temer ao Senhor, pois os olhos do Senhor estão sobre nós e ele vê a atitude de cada um de nós. Ele vê sim o que nós estamos plantando, como nós agimos, como nós pensamos, como nós tomamos a nossa atitude. Então, precisamos olhar fixamente para o Senhor e saber que ele reina sobre as nossas vidas, que ele reina sobre o mundo e não ficar dando ouvido a lendas e mitos que as pessoas dizem. O nosso Senhor, ele está no controle de tudo e não cai uma folha de uma árvore
se o Senhor não queira que caia. Essa passagem que nós lemos ocorreu nos tempos de Noé. E o tempo que Noé vivia não era fácil. Era um tempo onde a corrupção humana, onde a iniquidade, a transgressão humana, as coisas erradas, o homem era mau, a mulher era má, estava dominando a terra. E a palavra diz que Deus olhou para a terra e não se agradou. Mas ele viu um homem justo, um homem que mesmo que vivia naquele cenário difícil, no meio da iniquidade, no meio de pessoas de uma sociedade corrupta, que fazia tudo que era mal. Esse homem, ele temia o Senhor. Esse homem, ele sabia que havia um Deus soberano, poderoso, que estava no controle. E Deus achou esse homem no meio da iniquidade. E esse homem era Noé. Noé, ele era uma pessoa que ele vivia contra o tempo que ele vivia. Ele vivia contrário ao que a sociedade dele pregava, ao que a sociedade dele fazia. E Deus, ele decidiu sim destruir o mundo naquele momento. Mas, por ele ter visto esse homem íntegro, esse homem justo, que mesmo num cenário de escassez, de dificuldade, não se entregava, não se permitia agir como os seus pares. Deus, ele livrou ele e sua família do mal, através de dar uma visão para construir uma arca, para se preparar para um dilúvio, para uma chuva que destruiria o mundo, que alagaria por completo a terra. Esse homem creu no que Deus falou para ele. As pessoas ao redor dele riram dele. Não acreditava porque jamais havia chovido até aquele momento. Mas o que Deus falou para Noé se cumpriu. E devido à obediência de Noé, devido à conduta de Noé, Deus, ele falou para ele: enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio, calor, verão, inverno, dia e noite, jamais cessarão. E Deus, ele está cumprindo toda essa promessa que ele disse para Noé até os nossos dias de hoje. É Deus que sabe a duração dos tempos. É Deus que sabe quanto a terra durar. É Deus que sabe. Não é o homem, não é a estatística, não é a NASA, não é Elon Musk, não é a ONU, não é nada dessas instituições que se utilizam do seu conhecimento terreno e da sua inteligência para decretar as coisas na Terra. Não é o homem que vai dizer se vai durar 50, 100 anos. É Deus. É Deus que está no controle. Nós temos que nos prostrar aos pés desse Senhor e declarar que Ele é soberano e que Ele reina e que nós tememos a Ele e que nós cremos no que Ele diz que será. A meditação de hoje diz: sempre haverá uma colheita de provisão quando há uma semeadura de obediência e entrega. Nós precisamos ser como Noé, sermos filhos obedientes. Mesmo que estamos talvez no meio de uma sociedade iníqua, no meio de pessoas que fazem tudo errado, talvez você está numa família que você é o único que crê em Deus, que obedece ao Senhor, que teme ao Senhor. Deus, ele honrará o que você está plantando. Você colherá toda essa obediência, toda essa semeadura de entrega para Deus. Deus te honrará e você colherá os frutos, que, como nós falamos ontem, durará por gerações. Toda essa obediência, todo esse amor a Deus, toda essa aliança com o Senhor te trará bênçãos que não atingirá somente você, mas todas as suas gerações futuras. Como é maravilhoso, como é glorioso servir ao Senhor. Que essa palavra de esperança, de encorajamento, possa inundar a tua vida hoje. E você enfrente a segunda, a terça, a quarta, a quinta, na presença do Senhor, sabendo que Ele está com você. E mesmo que o cenário seja difícil, como foi o cenário de Noé,
Deus, ele honrará, te dará estratégia para você vencer, como ele deu para Noé. E toda a colheita, toda a bonança chegará na sua vida. Eu quero ainda compartilhar a leitura bíblica. A leitura bíblica está no livro de Provérbios, o livro de sabedoria de Salomão, no capítulo 13. O capítulo 13 do livro de Salomão, eu confesso para os irmãos que está 3 versículos, 3 ensinamentos que eu amo e que eu quero compartilhar com cada um de vocês, que está no verso 3, que diz assim: quem guarda a sua boca, guarda a sua vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. Olha, irmãos, eu confesso que eu falo demais. Eu venho melhorando, porque todo mundo que é falante, que gosta de conversar, acaba falando demais. E nós temos que tomar muito cuidado, pois quando falamos o que não devemos, isso pode trazer sim ruína para a nossa vida. Eu confesso que eu já falei coisas que se eu pudesse engolir cada palavra, eu engoliria. E eu confesso que as consequências foram pequenas, que Deus ainda com a sua misericórdia me deu livramento. Mas como é difícil nós passarmos apuro pelo que falamos. Pois uma vez uma palavra jogada ao vento, essa palavra não volta mais. Então nós temos que ser comedidos, longânimos, né? Tardio para irar, tardio para ficar bravo, pacientes, para nós não cometermos o erro de falar demais. Pois assim como diz nesse verso, quem guarda a sua boca, guarda a sua vida. Quem fala demais acaba se arruinando. Isso é algo que eu tenho que pôr em prática, que eu tenho que meditar todos os dias, pois todo mundo tem inclinação para algo ruim. E isso, por isso que a palavra do Senhor, ela é maravilhosa. Ela nos ensina e faz nós nos meditarmos diariamente, lembrarmos como nós temos que agir de forma correta. O verso 10 diz assim: o orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam conselho. Conselhos. Como é importante nós pedirmos conselhos, não sermos orgulhosos, não achar que nós sempre somos o dono da razão, que nós sabemos de tudo, porque pois hoje, numa época que ter informações tornou-se tão fácil, coloca no Google e já sai um monte de informações, nós também achamos que nós somos o sabe-tudo e somos orgulhosos algumas vezes e não baixamos a guarda e pedimos conselho. Mas nós precisamos pedir conselhos com pessoas sábias, com pessoas de Deus, que têm uma vida íntima com o Senhor. Nós precisamos ser sábios, precisamos ser humildes e ter uma sabedoria para sermos humildes o suficiente para sabermos quando precisamos nos aconselhar. Até para isso nós precisamos ser sábios, para saber quando não sei determinada coisa. É muito sábio quando nós reconhecemos que nós não sabemos determinada coisa e pedimos ajuda, pedimos conselho para quem domina o assunto. O verso 12 diz assim: a esperança que se retarda deixa o coração doente, mas o anseio satisfeito é a árvore da vida. Isso aqui fala sobre a perseverança. Nós precisamos ser sempre perseverantes, apesar de muitas desilusões, de esperarmos muito e algumas vezes não acontecer. Nós precisamos sempre sermos perseverantes no Senhor e estarmos sempre ligados com Deus para Ele nos dar direção e estratégia para a nossa vida. O verso 20 diz: aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Como nós precisamos saber com quem andamos? Nós precisamos andar com pessoas e homens de Deus, pessoas que são mais sábias que nós, e isso nada tem a ver com grau de instrução, grau de escolaridade, posição social. Isso tem a ver com a atitude da pessoa, a conduta da pessoa. Eu conheço muitas pessoas que não têm o 3º grau, que não tiveram oportunidade
de fazer uma faculdade, de ter uma especialização, mas que são muito sábias, mais sábias do que muitos que têm até pós-doutorado. Nós precisamos saber, sim, quem são os tolos e os sábios, e precisamos trazer para a nossa vida aqueles que têm sabedoria. Pois a pessoa que é tola e você se deixa levar pelos conselhos dela, pode te levar à ruína. Por isso que é tão importante nós sabermos com quem nós nos relacionamos. Toda vez que eu leio essa passagem, eu lembro do filho de Salomão, Roboão, que quando ele pegou o reino de Israel, ele foi se aconselhar com pessoas ao redor tolas e ele colocou tudo a perder. Foi a partir de ele ouvir pessoas tolas que a divisão de Israel aconteceu, que o reino do norte separou-se do reino do sul. Nós precisamos saber com quem nós nos aconselhamos, quem são as pessoas que nós temos intimidade e trocamos ideia. Que essa palavra faça sentido para a sua vida, te dê direção. Boa semana para você. Amo vocês em Cristo Jesus. Até amanhã.